A OAB é uma potência, né? É a instituição mais séria, eu tenho que acreditar nisso, é a instituição mais séria que nós temos no nosso país e ela não pode ficar omissa em absolutamente nada. Mas séria que faltou, isenta. Exatamente, faltou. Essa isenção que você diz tem a ver com a independência, né? É o que a gente espera, sempre, seja você ou seja outra chapa que vence essa eleição, sim, o que a gente espera do fundo do coração, tanto como advogada, como cidadã guarulhense que eu sou, o que a gente espera é a independência realmente da OAB. E assim, a premissa vem de onde? A premissa vem da Constituição Federal. Exatamente. A Ordem dos Advogados do Brasil é indispensável à administração da justiça e é isenta, ela não é ligada a qualquer órgão, seja estadual, federal ou municipal. E esse é o mote de utilização de todas as minhas ações que eu fiz à frente das prerrogativas. E será assim à frente da OAB, caso venha a ser eleito. E digo mais, Márcia, quando a ação é feita, o diálogo não é eterno. Sim. O diálogo existe e as coisas vão tomando corpo, vão tomando rumo. Se não tiver como resolver dialogando, a ação vai ser feita como foi feita em diversas outras situações. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, como que nós podemos separar política de classe com política partidária? Eu sempre pergunto isso para os candidatos, inclusive perguntei para o doutor Alexandre quando me deu entrevista, pelo seguinte, nós temos muitos colegas que concorrem a cargos públicos, como vereador, deputado, né? Sim. E como que a gente consegue manter a independência, mesmo esses colegas participando e concorrendo a esses cargos públicos? Dá para conseguir essa? Sim. Normalmente. Quem está vinculado à OAB e vai concorrer a um cargo público, tem que se desligar da OAB. Eu pactuo dessa ideia. Não dá para ser você concorrer à política partidária e continuar na ordem. Não dá. Exatamente. Então, isso é legal, é necessário. E na verdade é muito bom termos, eu acredito muito nisso. É muito bom a gente ter advogado, vereador, advogado, deputado, porque o advogado, ele é essencial na realização das leis, sim, né? Indispensável. Então, é indispensável. Então, eu acho que a grande maioria, né, dos juristas que estão lá, e na verdade dos parlamentares, são advogados. Ou se não é a grande maioria, você encontra vários. Em todas as posições, seja em cargos, seja em município, estado ou seja no federal. Eu acho muito importante. Nós temos aqui, vamos fazer pergunta, porque senão as pessoas vão pensar que eu estou esquecendo delas. Sim. Bom, vamos ver aqui quantas perguntas nós temos. Doutor Nelson Júcio. Doutor Nelson Júcio, esse é polêmico, hein? É um amor de pessoa, mas é polêmico. Ele diz o seguinte: favor desejar sucesso ao entrevistado e fazer essas perguntas em meu nome. Pergunta 1. Por que a diretoria em exercício rachou se pretende dar continuidade aos trabalhos da mesma? Segundo, ele fez... Quer que eu pergunte uma de cada vez ou eu posso perguntar? Pode perguntar, depois se for o caso você vai lembrando. 2. Dos membros da diretoria anterior, alguns estão apoiando a chapa oposta da que o senhor está apoiando em São Paulo. Qual seria o motivo, na sua opinião? 3. O senhor aceita um debate público com o seu opositor? Podemos agendar? Bem, vamos lá para a primeira pergunta, né? Então a primeira pergunta é: por que a diretoria ele fala que rachou com a diretoria atual, né? Peraí. Por que a diretoria em exercício rachou se pretende dar continuidade aos trabalhos da mesma? Veja, é natural do ser humano concordar ou não concordar, discordar ou aceitar, né? Então assim, eu não diria que rachou, não houve um racha. A diretoria ainda está aí, está atuante, está trabalhando, os projetos estão em andamento, houve opções, né? Então eu vejo dessa forma. Agora, efetivamente o que aconteceu, quem pode responder são as pessoas que aderiram ao lado A, ao lado B, né? Entendi. Bom, a 2 dos membros da diretoria anterior, alguns estão apoiando. Bom, você também já respondeu. É a mesma resposta. É a mesma resposta.
A terceira é se o senhor aceita o debate. Claro, o debate, ele é... Eu Aliás, até nós já fiz estamos esse fazendo convite. um debate, né? Eu até fiz esse convite. Nós já estamos fazendo um debate, ainda que não seja direto ou indireto. Sim. Entretanto, claro, eu aceito esse debate obedecendo às regras. As regras. Com alguém, um moderador ali isento, sem problema nenhum. Perfeito. Bom, doutora Fernanda Barreto, a que estudou na mesma escola que acho que você, não foi isso? Fernanda Barreto? Sim. Falou? Márcio, obrigado pelo espaço para perguntas. Por favor, pergunte ao doutor Eduardo por que a comissão de prerrogativas dessa gestão demorou quase 3 anos para fazer o desagravo do doutor João Calil. E também gostaria de saber sobre a demora nos julgamentos do Tribunal de Ética, do caso do Misael Bispo ainda não foi julgado. Olha, o caso do Dr. Calil é um caso emblemático de fato. Né? Foi um caso herdado da gestão anterior e quando eu peguei em mãos esse expediente eu dei um despacho liminar e concedi e opinei para que fosse colocado. O que ocorre para que fosse levado ao conselho e que o conselho efetivamente depois tivesse julgado e ao final concedido o desagravo. Quando eu peguei a forma de trabalhar com a Comissão de Direitos e Prerrogativas, porque de nada adianta você processar alguém internamente que desrespeitou se você não der a garantia do contraditório e da ampla defesa. Aí, infelizmente, tem que dar. A gente tem um pouquinho de demora. A ordem não está preocupada, efetivamente, em agradar um ou agradar o outro. A ordem tem que se preocupar em fazer a justiça e buscar efetivamente o que aconteceu. No caso do Dr. Calil, quando eu detectei que era caso de liminar, eu concedi, o expediente está lá, quem quiser pode ter acesso, eu concedi liminarmente, opinei liminarmente, porque me permitiu a legislação, com o desagravo. Entretanto, o caso do Dr. Calil veio da gestão anterior. O que aconteceu no caso do Dr. Calil? Porque colocar dessa forma pode ser um tanto quanto genérico. O Dr. Calil foi despachar com o magistrado, não conseguiu. O Dr. Calil, que inclusive foi presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, talvez não na forma como hoje, mas era coordenador, não é? E o juiz não quis despachar. Ele acionou a Comissão de Direitos e Prerrogativas. Essa demora, então, você argumenta que se dá pela ampla defesa? Não, do caso específico do Dr. Calil, é o que eu estou colocando. A Comissão de Prerrogativas foi acionada, o presidente, ou o coordenador, ou o membro, teve lá, fez um relatório, e aí inicia esse processo. O magistrado, eu conheço o expediente, o magistrado estava numa posição, foi para outra. E não adianta a gente processar isso sem notificar a outra parte. Então, porque tem que dar o contrato, tem que ter o contrato. E aí acabou se estendendo um pouquinho além. Né? Mas assim, a gente luta para que isso não aconteça. Entretanto, são regras, porque o expediente de prerrogativas, ele segue, não é, no que cabe o Código de Processo Penal. E são barreiras que a gente reputa. Eu milito no criminal e eu luto para que seja aplicado. Então, eu aplico na prática. Seria um contrassenso não aplicar. Não é? A Fernanda Barreto também pergunta ela fala assim, também quero saber o que a gestão atual fez pelos advogados com deficiência e a falta de acessibilidade nos fóruns de Guarulhos. Se a Chapa 1 tem alguma proposta nesse sentido. Essa é uma demanda que a gente tem desde o início da gestão, porque quando nós chegamos, a gente conhece o fórum, eu vou ao fórum, o tal do barriga no balcão, né? Sim. E aí nós detectamos, eu fui atrás para saber o que existia, o que acontecia, se existia o fórum desenvolvendo algum projeto, se a própria OAB já tinha nas gestões anteriores feito algo, e eu descobri que existem 2 TACs, e existia expediente interno também dentro da ordem. TACs do Ministério Público, TAC de Ajustamento de Conduta, e expediente interno da ordem. Entretanto, a solução não tinha sido dada, não havia sido dada. Eu fui acionado algumas vezes para socorrer advogado que estava com dificuldade, que possuía necessidades especiais e estava com dificuldade de subir as salas. E aí nós pensamos em soluções. Se nós não temos a solução definitiva, pensamos em soluções que não sejam definitivas, mas que alternativamente resolvam o problema. E o doutor, que era o juiz diretor do fórum à ocasião,
criou uma sala removível no cartório da 10ª Vara Civil para que funcionasse em casos excepcionais de mobilidade. Entretanto, não era o ideal. Não era o ideal. E nós, da Ordem, tanto o doutor Alexandre como toda a diretoria, não desistimos. Coincidentemente, essa semana, nós tivemos uma ação através de uma cobrança que eu fiz, oficiando o diretor, porque houve a mudança da diretoria, e eu novamente cobrei. A esperança nossa é que novos ares venham e que oxigene, que mude. E o atual juiz se mostrou bastante sensível e eu coloquei para ele uma solução. Não é? Porque eles dizem que a gente não tem solução, que eles não têm solução e a gente tem solução. O importante disso que é o diálogo. E chegamos à seguinte solução. Hoje, onde é a sala da Ordem dos Advogados, vai ser uma sala de meios para necessidades especiais. E onde se localiza o protocolo foi desativado. Se vocês que frequentam o fórum já notaram que o distribuidor e o protocolo estão juntos. E aonde era o protocolo, que é o dobro da sala da Ordem, vai ser agora a sala dos advogados. Então, ou seja, qual foi a solução que nós conseguimos? Colocar a sala de meios para necessidades especiais no térreo. Então tem aquela rampa, né? O juiz veio, a princípio, querendo colocar no protocolo. Nós, estávamos eu, o doutor Alexandre e o doutor Ivanei, porque fomos convocados através da minha provocação. E ele queria instalar no protocolo a sala de meios. Só que era uma sala de meios maior, e aí eu coloquei, olha, essa sala para fazer audiências, porque a grande maioria das ocorrências, nesse sentido, são para as audiências de custódia. Aqui é perigosíssimo, porque aqui não tem parede, aqui é um vidro, é uma divisória, enfim. E aí o doutor Alexandre sugeriu, então vamos trocar. E o doutor Ricardo Scaff aceitou, e foi feita essa troca. Então lá onde é a sala da Ordem hoje, se vocês estiverem frequentando o fórum, pode ser que esteja lá